Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um aviso aos acionistas de Banco ABC, um comunicado ao mercado de Vibra, tratar aqui a respeito de VEG e principalmente porque as ações vêm caindo nos últimos meses, trazer aqui um comunicado ao mercado de Copel e tratar aqui a respeito também de Raízen, porque afinal ela vem subindo tanto nesses últimos meses, além obviamente da própria alta do mercado puxada pelo Bovespa e o fluxo de capital estrangeiro que ingressou no mês de junho. Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. Começando aqui com o Banco ABC, até a pedido de um membro do canal, o banco irá realizar uma oferta pública de subscrição de ações. Essa subscrição não será elevada, será uma subscrição que vai lhe gerar ali o direito de subscrever, ou seja, emitir novas ações, participar dessa emissão em quase 5%, numa proporção de 4,9% sobre a posição acionária que você possui em Banco ABC no dia 30 de junho de 2023, sendo que o prazo para a reserva das novas ações que serão emitidas, pouco mais de 10 milhões de novas ações, sendo 5,5 milhões de ações ordinárias e 5,2 preferenciais, lembrando que na Bolsa de Valores apenas as preferenciais são negociadas, o período de subscrição se inicia ali no dia 3 e vai até o dia 3 de agosto, um mês para você realizar essa subscrição. A empresa também anunciou ali um JCP, em valores líquidos mais de 4%, a depender do seu preço médio. A data base também será dia 30/6, mas no que toca à subscrição, que é o assunto principal desse vídeo em relação ao Banco ABC, o que você precisa saber é o seguinte. Primeiro, você tem direito, como acionista, ali no dia 30/6, a participar da subscrição de 4,9% em relação à sua posição acionária, sendo que você vai poder pagar por novas ações de Banco ABC a 14,48. Por que um preço tão baixo assim? O próprio banco declara que isso é para estimular os acionistas que detêm ações preferenciais. Então, para chegar nessa cotação, o banco fez uma média ponderada dos últimos 10 pregões com um deságio, com desconto de 20%. Então, esse benefício aqui é bem interessante e, obviamente, que eu, como acionista de Banco ABC, não é recomendação, entrarei nessa subscrição. Banco ABC já chegou no meu preço teto de R$18, por isso não farei novos aportes no momento. Contudo, vou participar da subscrição porque o preço é de simples 14,48. Considerando que eu detenho 2.300 ações de Banco ABC, basta eu pegar 2.300 ou a quantidade que você detém e multiplicar por 4%, no caso 4,9, que é o mesmo que 0,049, ou seja, poderei pegar ali 112 ações de Banco ABC a 14,48, melhorando um pouco meu preço médio, nem tanto assim. Eu tenho hoje Banco ABC um preço médio de 16,46, 2.300 ações. Se eu vou comprar mais 112 ações na subscrição a 14,48, logo eu teria aqui uma soma de 2.412 ações, em que o custo total de aquisição dessas aqui é de esta multiplicada por esta, ou seja, 37.858, e nesse caso aqui eu multiplico esta por esta cédula. Assim, a soma de tudo será de 39.479,76. Para chegar ao PM, portanto, o novo preço médio, basta eu fazer o seguinte: pegar esse custo total de aquisição e dividir por esse total de quantidade de ações. Esta cédula por esta. Novo preço médio, 16,36. Ou seja, meu preço médio vai cair 10 centavos com essa subscrição. Vale ressaltar o seguinte: vocês perceberam ali que eu terei uma sobra de uma subscrição de 0,7, seria 112,7. As sobras também poderão ser objeto de rateio entre os acionistas, exceto se o banco decidir por fazer uma homologação parcial da subscrição. Aí você não teria aquele 0,7 ali, por exemplo, no meu caso. Aqui está o cronograma: subscrição adicional, dia 21 de agosto a 25 de agosto. O Conselho de Administração ainda vai definir uma data para a homologação do aumento de capital social. E a data de liquidação da subscrição, 16 de agosto, ou seja, quando as ações vão entrar na sua conta. Mas afinal de contas, como que eu realizo isso na prática, essa subscrição? Vou usar aqui a corretora que eu utilizo, que é o BTG Pactual. Inclusive, deixo o link aqui na descrição caso você queira abrir conta no BTG. Veja, se eu for aqui em produtos e na sua corretora vai ter alguma aba específica para isso, eu posso vir aqui em ofertas públicas ou subscrições, dependendo de como vai estar na sua corretora. E aí, aqui no BTG, ele vem apresentar todas as subscrições, ofertas públicas que estão abertas nesse momento. No caso, como o do Banco ABC ainda não está aberta, não consta aqui dessa listagem. Então, por exemplo, você tem CRI da Movida, debêntures da CSN, mas não tem a subscrição do Banco ABC. Mas ela vai aparecer aqui a partir do dia 3. Caso eventualmente a corretora demore para lançar, o que eu nunca vi acontecer, você pode simplesmente entrar em contato com o seu assessor de investimento, ou com o suporte da corretora, ou com a mesa de operações. E aqui você faz a reserva. Veja que aqui eu consigo ler
ler todos os documentos relacionados à oferta, aqui debêntures CSN, e tá vendo aqui reservar, eu vou em reservar. E aí eu vou assinar os termos, realizar a confirmação e colocar a quantidade e preço da minha reserva. Prosseguindo aqui, em relação à Vibra Energia, ela trouxe um comunicado ao mercado informando que a gestora Dynamo passou a deter mais de 100 milhões de ações ordinárias da companhia, representando mais de 10% do capital social da Vibra. Veja que Vibra acabou disparando desde aquele rumor de que a Petrobras compraria as ações de Vibra. As ações deram uma corrigida, já que não houve confirmação da Petrobras, mas ainda assim, fundos de investimento seguem investindo na companhia, que, embora tenha margens apertadas, em havendo redução da inflação de custos, algo que deve acontecer para os próximos meses, ela vai melhorar suas margens, logo ela melhoraria os seus resultados operacionais e essa alta seria justificada. Lembrando que a companhia já derreteu fortemente desde 2021, quando negociava a mais de R$ 27. Eu tenho preço teto em Vibra, embora não tenha companhia na minha carteira, a R$ 19, mas de novo, esteja ciente de que as margens são apertadas e que esse fenômeno torna a empresa bastante arriscada em momentos de alta inflação. Continuando aqui, em relação à VEG, a companhia vem caindo, já vi investidores questionando a respeito disso. E essa queda, obviamente, não é tão expressiva assim, foi dos R$ 42 para os atuais R$ 36,60. Só que essa queda, ela veio após uma alta muito expressiva que começou a ocorrer em junho de 2022, com VEG a R$ 23, R$ 24, disparando fortemente para R$ 40. Então você percebe que, embora o Ibovespa tenha subido, VEG caiu, mas por um momento de correção do mercado, no caso, correção das ações de VEG, que acabaram disparando muito antes do que o Ibovespa. E um dos motivos para a queda de VEG, além de uma simples correção de mercado, é justamente porque o real está mais forte, o dólar está cotado a 4,80, 4,85. Isso significa uma valorização do real, porque dólares ingressaram no país. Vimos que o fluxo estrangeiro em junho foi muito forte, com a expectativa de queda na Selic, e como a VEG é uma exportadora, como ela ganha mais com um dólar mais alto, a queda no dólar acaba gerando essa especulação no mercado de resultados operacionais de VEG mais fracos. Goldman Sachs, por exemplo, reiterou recomendação de venda em VEG. Por outro lado, XP recomenda a compra com preço-alvo a 45. Goldman Sachs, embora tenha reiterado a recomendação de venda, tem preço-alvo a 38. Já não faria muito sentido reiterar a venda, seria caso eventual de recomendação neutra, sendo que, dentre 15 casas de análise que cobrem VEG, você tem um preço-alvo médio de 45,20, só sinalizando que essa correção em VEG já seria o suficiente para as casas de análise voltarem a recomendar compra na empresa, com exceção ali do Goldman Sachs. Em relação à minha carteira, eu procuro comprar VEG abaixo de 30 vezes lucro a título de PL. Para isso eu utilizo o indicador do Peter Lynch, em que eu faço a comparação entre a taxa de crescimento dos lucros da empresa ao longo do tempo e o lucro projetado para o período subsequente, e também comparo com o PL projetado da empresa. E abaixo de R$ 35, para mim é uma região, isso para minha carteira Philip Fisher, que é uma carteira para backtest, para novos aportes em VEG, sendo que na minha carteira Philip Fisher, a VEG só perde em termos de valorização para malha e metal leve. E eu consegui comprar VEG a R$ 25 justamente utilizando o indicador do Peter Lynch, em que eu tenho uma aula especificando esse indicador na área de membros associado Mirai. Prosseguindo aqui em relação à Copel, ela trouxe um comunicado ao mercado respondendo a um ofício da B3 que questiona uma notícia publicada no jornal Valor Econômico sob o título "Estatais miram privatização em bolsa". E aqui era mais do que óbvio, a Copel simplesmente retomou tudo aquilo que já envolve seu processo de privatização, como por exemplo, a realização de oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias da empresa, que ainda pende de aprovação no TCE, Tribunal de Contas do Estado. A companhia ainda informou a aprovação por seu Conselho de Administração pela renovação das concessões das usinas hidrelétricas Governador Bento Munhoz da Rocha Neto e Ney Braga, bem como José Richa, por 30 anos. Tratou ainda da sua intenção de reforma do estatuto para possibilitar que a companhia se torne uma corporation, ou seja, uma empresa com ações sem controlador definido, bem como a inserção da empresa no novo mercado, o que seria bastante positivo. E que a empresa vai analisar esses temas em Assembleia Geral Extraordinária do dia 10 de julho. Portanto, segue o jogo com Copel, que é uma elétrica hoje que ainda se encontra abaixo do meu preço teto. Tenho tanto CPLE 6 quanto a 3. A 3 acaba sendo a mais barata hoje, com PVP ainda inferior a 1, mas a diferença hoje é pequena. De qualquer forma, dou preferências ordinárias, considerando esse deságio em relação ao patrimônio líquido. Não é recomendação. E finalizando aqui com Raízen, que nesses últimos meses acabou saindo uma cotação de 2,26
para 4,44, quase dobrando de cotação desde março. Então você pega aqui em 3 meses a companhia subiu quase 100%, muito embora desde o seu IPO só vem derretendo, por quanto a empresa acabou saindo muito precificada em IPO, só denotando que a IPO é a armadilha, mas não necessariamente a empresa que abriu seu IPO é uma armadilha. A Raizen não é. Acontece que o preço era sim uma grande cilada e você deveria ter tido cautela. E aqui só demonstra que preço importa muito. Imagina só, ficar aqui anos amargando perdas simplesmente porque você aportou no momento completamente equivocado. Ninguém está dizendo aqui que você tem que acertar o fiofó da mosca que seria aqui. Só estamos dizendo que você precisa ter uma margem de segurança a partir de um preço razoável definido para que você possa errar, mas não errar tanto. Então, por exemplo, se você tivesse comprado Raizen aqui, não acertei aqui o fundo, mas ainda assim estou positivo porque eu não paguei muito caro por Raizen. É simplesmente isso. Sendo que em apenas 30 dias a companhia já subiu 26%, subindo muito mais forte do que Vibra e Ultrapar. Ela está performando muito melhor do que suas pares setoriais, esse é o ponto. Lembrando que a Vibra é controlada tanto por Cosan e Shell. Eu tenho exposição em Raizen através da Cosan, que é a holding, que detém também outras ações em seu portfólio. Valendo ressaltar aqui que cerca de 70% do free float, ou seja, das ações que estão em livre circulação no mercado, estão nas mãos de investidores internacionais, de tal modo que eles acabam manipulando os preços de Raizen, razão pela qual, em havendo uma expectativa positiva com o Brasil e ingresso de capital estrangeiro, você consegue vislumbrar aí grandes volumes de compra em Raizen, sendo que o management da empresa realizou diversas reuniões pelo mundo inteiro, explicando no Raizen Day que o pico do CAPEX dos investimentos é agora, que a desalavancagem começaria a acontecer com o retorno sobre todo esse investimento. Seriam as 5 avenidas de crescimento da Raizen. A primeira delas é a produtividade agrícola. Raizen estaria investindo 6 bilhões por ano na readequação dos seus canaviais, sendo que atualmente a empresa produz 70 toneladas de cana por hectare e o objetivo dela, até 2026, é conseguir fazer uma produção de 83 toneladas por hectare, o que seria um crescimento de mais de 18% na sua capacidade produtiva por hectare. A segunda avenida de crescimento da Raizen é aumentar o valor agregado do etanol, que é um combustível limpo, então isso está dentro da tendência ESG, o que gera uma melhor percepção de valor para a Raizen, você concordando ou não com a pauta ESG. Estamos falando aqui do valor reputacional que gera na empresa e isso pode gerar sim valorização do papel. A terceira avenida de crescimento é o mercado de açúcar, então falamos aqui da produção de cana, do etanol, trazer mais valor agregado para o etanol e também o mercado de açúcar, sendo que o preço do açúcar está na máxima histórica e isso acaba beneficiando as cotações de Raizen. Você tem ainda a Raizen Power, que já produz um EBITDA de 1 bilhão, que vem alavancando e pode trazer ainda uma maior alavancagem operacional para a empresa, que já produz ali energia a partir de 30 bioparques, até seria alavancar o acesso que a empresa já tem aos clientes para vender essa energia a preços mais competitivos. E por fim, temos a avenida de mobilidade, focando ali na sua rede embandeirada, em que a margem é maior, ou seja, aumentar ali a sua rede de postos. O crescimento do CAPEX da Raizen cresceu de 7,7 bi em 2021 para 11,3 bi em 2022, com um pico chegando a 14 bilhões aproximadamente nesse ano, e com a expectativa de redução na Selic, com a curva de juros apontando nesse sentido, você tem uma expectativa do mercado de redução nas despesas financeiras de Raizen, que é uma empresa mais alavancada assim como a Cosan, o que acaba de novo gerando uma percepção de valor no mercado para a Raizen. Então tudo isso explica a Raizen. Ao que parece, o mercado entende que a empresa está muito barata em razão de todas essas avenidas de crescimento e a percepção de queda na Selic. Eu particularmente prefiro manter minha exposição em Raizen através de Cosan, o que ainda me assegura um desconto de holding. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Basta clicar em Seja Membro, podendo cancelar a qualquer momento. Você tem direito a aulas exclusivas, a minha planilha do preço teto das ações, aulas sobre indicadores da análise fundamentalista, nosso mini curso de imposto de renda para investidores, estratégia do Earn Yield e muito mais. Ou alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Posso montar a sua carteira do absoluto zero ou acompanhá-la, ou ainda posso realizar uma análise da sua carteira via parecer escrito ou através de consulta individual comigo por Google Meet, como preferir. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via Instagram ou através do WhatsApp Business, que deixo aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Na sua visão, Raizen ficou barata demais ou toda essa alta já precificou o que realmente vale o ativo? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!